né? Sem a ajuda do teu upline, do teu patrocinador. Quem já apresentou? Então, o pessoal que estava aqui com a câmera aberta, eu pedi para levantar a mão. Os que não estão de câmera aberta, abram as vossas câmeras, porque isso aqui é uma formação para empresários que abram as câmeras aqui para poder ver uns aos outros, gerar esse network, que a gente estar juntos, aprendendo com papel e caneta. Né? Estou aqui com o meu bloquinho de notas do que eu já passei, que eu vou passar aqui para vocês. E, inclusive, um dos tópicos que eu vou falar hoje é a importância de você ter um papel e uma caneta, uma apresentação de negócios também. Por incrível que pareça, tem que ter um papel e uma caneta, mesmo sendo você a pessoa que vai estar falando. Ok? Olha, o Otto disse algumas vezes. Então, Otto, hoje tu vai sair daqui aprendendo a fazer isso, cada vez mais independente, sem precisar só do Isaac ou de mim. Então, hoje a gente vai aqui crescer bastante, tá bom? Então, let's go, né? Parabéns a todo mundo que está com a câmera aberta, Lídia, Antônia, Arminda, Alunda, Gilmar, João, Sueli, Rosa, Davi, Nela, Keliana, Isaac, Sandra, Otto, Miriam, Bruno, Mireia e Teober. Parabéns para vocês por estarem aqui, como deve dizer, prontos e preparados, né? Então, muito bem, tem mais aqui o Idelcio abrindo a câmera, a Lene também, bem-vindos, bem-vindos. Vou começar partilhando a minha tela, porque hoje eu estou sem um slide. Não é todo dia que temos um slide aqui, né? Mas hoje, por um acaso, eu disse, eu estou inspirada, vamos lá gerar um slide para essa malta bonita aqui, já que vamos falar sobre passos, né? E começando a falar para vocês, por que que eu falei 10 minutos? Apresentar em 10 minutos. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas no início, quando a gente está querendo começar a falar da empresa para outras pessoas, às vezes nossa apresentação demora uma hora. Quem já passou por isso? Ou quem ainda passa por isso, né? A tua apresentação demora uma hora de tempo. Ou tu investir 50 minutos, uma hora e meia para falar com uma pessoa, né? Tudo bem, você está numa fase de aprendizado, mas hoje eu vou te ajudar a comprimir esse tempo em que a tua apresentação, que é o conjunto desse encontro, dessa conversação, seja mais sucinta possível, ok? Então, eu separei aqui em alguns 8 passos como você conseguir ser mais sucinto na sua apresentação, ou no mínimo você ter um cronograma, como seguir as fases, porque foi assim que eu aprendi analisando as fases que o meu patrocinador tinha, indiretamente e diretamente, eu percebia que ele tinha uma ordem dos fatores. Não só as perguntas que eu acabei gravando que ele fazia para todo mundo, mas também a ordem dos fatores, como ele iniciava, quando antes dele começar a passar o slide ou passar o vídeo, o que que ele falava, as perguntas que ele fazia, o que que ele falava em cada slide, quando ele passava a informação. Depois do slide, o que que ele falava para a pessoa para interagir com ela, ou até chegar ao momento mais legal que é marcar a próxima, né? Já tirou dúvidas, marcar a próxima, como era, existe um passo a passo. Hoje em dia, para mim, isso é automático, muito automático. Seja uma reunião individual com alguém, seja uma reunião com 5, 6 prospectos de algum sócio meu, ou seja, aonde eu estiver, presencial ou online, para mim já se torna automático, porque eu já fiz tantas vezes que hoje é mais simples de eu ser mais sucinta. Existem reuniões que às vezes é tão legal o network, a troca, que tu vê que o teu prospecto está bem à vontade, que acaba sendo muito mais que 10 minutos. É óbvio, né? Dura 25, 30 minutos, porque o que vale muito, como a Alba citou ontem na formação da Team Leaders e diretores, foi muito incrível, né? Quem estava aí na formação de ontem, escreve aqui no chat. Ontem, os Team Leaders tiveram um super presente, uma super prenda. A Alba meio que fez que a formação de diretores também fosse para os Team Leaders, né? Os Team Leaders assistiram a gente, os Team Leaders assistiram a um pouco da informação do que nós, diretores, acabamos tendo todo o primeiro domingo do mês, e foi muito, muito incrível, e ela citou essa informação, esse momento, né, de como é importante essa conexão que você tem com aquela pessoa para, de fato, ela fechar como um sócio teu, né? Então, estão prontos? Olha aí, estou lendo aqui o chat, a Kelane falando, foi muito proveitoso, a formação foi incrível, com certeza, foi incrível, divisor de águas. Desejo muito que todos vocês que estejam aqui, e jamais são quase 50 pessoas nessa sala, possam estar na formação de diretores e team leader. Não perde. Todo primeiro domingo do mês a gente se encontra numa formação exclusiva
para diretor, para team leaders e outra só para diretores. E é muito importante você estar lá também, tá bom? Então, bora lá partilhar a tela para a gente começar aqui. Meu slide todo querido para você. Então, APN em 10 minutos. Essa APN é a sigla carinhosa que a gente dá para uma apresentação de negócios. Ok? Então, apresentação de negócios em 10 minutos. Ok? Então, já está aqui para você, te dizendo que o que eu vou passar aqui pode não ser o que você já faz. O meu conselho é que você não veja o meu processo como uma verdade absoluta. Se o teu upline te passa um cronograma diferente, né, de uma ordem dos fatores diferente, qual é a fórmula correta? É a que dá certo. Se você tem fechado, consolidado, renovado e mantido teus clientes e teus sócios com essa estratégia, mantém. Só pega o que eu vou falar aqui como algo que possa agregar e somar para você para melhorar ou aperfeiçoar as tuas habilidades. Ok? Maravilha. Então vamos lá. Tá aqui 8 tópicos ou 8 passos. Eu não digo passos porque isso aqui são fases, né, que a gente tem quando a gente está encontrando uma nova pessoa aqui no Zoom, ou uma reunião presencial, ou algum encontro, ok? Então, por onde que eu começo? Vamos falar que a boa parte das nossas reuniões são como? Online. Não sei você, mas normalmente a boa parte das minhas apresentações, 70% delas são online, mesmo que sejam pessoas da minha cidade ou do meu redor ou próximas a mim. Às vezes, a apresentação, de fato, que não é o convite, é diferente. Convite é uma coisa, a apresentação é outra. A reunião que você marca só para você explicar do business para a pessoa, ok? Então, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, para ser bem didático. Vamos dizer que a Arminda é a minha convidada, ok? Arminda Antônio. Arminda é minha convidada, minha prospecta, ou a pessoa em potencial, minha lead em potencial. Eu convidei ela, ela achou interessante o meu convite, que eu introduzi sobre a Inclus, ela quis saber mais. Eu chamei ela para uma reunião comigo, segunda-feira, às 5 da tarde do Brasil, que é o que a gente está aqui agora, né? Então, como que eu começo essa reunião com a Arminda? Primeiro que no convite, eu já disse para a Arminda que vai ser no Zoom, que ela venha já preparada para poder abrir a câmera e a gente conversar por alguns minutos ali no Zoom, né? Então, eu inicio essa reunião com a Arminda, falando ali sobre, saudando ela e já quebrando o gelo, ok? Ainda mais se a Arminda for uma pessoa que nunca me viu e a gente está conectando no convite há 2 dias atrás, há um dia atrás. Então, você tem que entender que os quebra-gelos são super, 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 super importantes. Então, eu vou ler aqui para você enumerar. Anota essas informações. Fase 1, saudação e quebra-gelo. Fase 2, mini introdução da reunião. Fase 3, perguntas de conexão. Fase 4, ouvir e anotar, porque é uma fase para mim. Histórias de poder. Ahn, Fase 6, dá o plano com slide ou dá o plano com vídeo? Fica a teu critério. Fase 7, perguntas e objeções do prospecto, que é o momento de interação dele te perguntar, né? E fase 8, perguntas de fecho, para você já deixar ali alinhado. Então, começamos pela fase 1. Cadê aqui? Saudação mais quebra de gelo. Quem aqui já leu o livro, ou o podcast, ou audiolivro do Tom Bigalo, que fala sobre quebra-gelo, né? Então, foi um dos primeiros livros que me despertou interesse, porque eu não sabia, eu sou muito metódica, às vezes não parece, mas às vezes muito séria. Eu não gosto muito de interagir quando não conheço a pessoa, eu espero que as pessoas interajam. Essa era a Mariana de antes. Eu esperava que as pessoas interagissem mais comigo, ao invés de eu interagir, porque eu não gostava de gente. Era isso. Na minha cabeça, na verdade, eu dava muito trabalho ao ser humano. A verdade é que eu não sabia me comunicar, eu não sabia me expressar. Então, esse livro quebrou muito essa minha ideia de que eu não sabia me expressar com as pessoas, ou puxar assunto. O famoso puxar assunto. É você saber como quebrar o gelo para iniciar. Ou seja, eu acabei de dizer, boa tarde, Arminda, bem-vinda, como é que você está? Né? Na reunião aqui, eu e a Arminda, abrindo a câmera. Mas logo depois eu já mando uma frase que vai quebrar o ambiente de tensão da Arminda ali, a primeira vez conversando comigo. Ela não sabe de tudo que eu vou falar e eu ainda não sei qual é a reação da Arminda. Ou seja, eu não sei qual é o perfil dela ainda, se ela é um perfil vermelho, azul, sei lá.
ou seja, isso estamos falando também de tom legal, se você já estudaram um pouquinho sobre o perfil das pessoas, se ela talvez é mais metódica, se ela gosta mais de, se eu falar mais de dinheiro, ela vai estar mais interagindo comigo, ou se eu falar sobre conquistar sonhos, ela vai estar interagindo melhor, ou se eu falar que ela pode ajudar muitas pessoas com isso. Então, para que você comece a observar a pessoa, de fato, você começa com um quebra-gelo que vai fazer a pessoa sorrir. Nada melhor que fazer uma pessoa sorrir para ela se abrir contigo, não é verdade? As amizades são assim também, né? Então, eu enumerei aqui, enumerei não, deixei escrito algumas frases que eu uso, mas podem ter frases que você também pode usar, diferente das minhas, mas está aqui uma dica para ti. Se quiser usar alguma dessas, funciona, que tem funcionado até hoje, tá bom? Então, qual é a primeira frase que eu uso? Olha, a minha mãe me ensinou assim, que eu não deveria falar com estranhos. Por isso, eu vou fazer questão de te conhecer aqui, tá bom? Com esse tom. Não é falar assim, olha, Arminda, a minha mãe disse para eu não falar com estranhos. Ou seja, é com um tom amigável, né? Então, já começa com isso. Ou faz uma pergunta, algo que gere conexão com ela, por exemplo. Vi que você é de. Deixa eu ver aqui. Vamos dizer que eu ouvi no Instagram da Arminda que ela é. Não sei se a Arminda é de alguma região do Brasil ou de África, depois escreve aqui para mim, tá? Mas vamos dizer que eu, Mariana, tenho conhecimento de algumas cidades ou províncias de Angola, por exemplo, né? Então, eu vi que ela é de Lubango. E eu nunca fui em Lubango, mas eu já vi muitos vídeos e fotos das pessoas de Lubango. Então, eu já começo falando, olha, eu vi que você é de Lubango, já conheci, fui várias vezes em Angola, mas nunca fui em Lubango, sabia? Ela já, pô. Todo mundo é assim, independente da pessoa mais chata possível. A pessoa vai falar assim, tem de vir, olha, porque começa já a se abrir para você, conversar um pouquinho, né? Então, ou de repente tu viu que ela é do Rio de Janeiro e tu é de fora, né, do Brasil, fala assim, meu sonho é conhecer o Brasil. Realmente, o Rio de Janeiro é como dizem, deve ser incrível. Então, você gerar essa conexão com ela. Então, ou a pessoa, quem aqui já entrou numa reunião e a pessoa não abriu a câmera? Levanta a mão. Quem já entrou numa reunião e a pessoa nunca abriu a câmera? Ou ela não abriu, ficou assim, com vergonha, com receio, ou disse que estava com o cabelo desarrumado, não estava maquiada. Gente, eu também passo por isso. Eu também passo por isso. Só que muitas vezes você aceita a pessoa estar com câmera fechada, porque até tu tá nervoso também, né? Tu prefere não ver a reação da pessoa. Mas você tem que se esforçar com delicadeza e com respeito, mas se posicionar como empresário. Se você não exige de maneira respeitosa, eu digo exigir, mas de maneira respeitosa, que a pessoa abra a câmera, você não está nem, você já está começando errado. Porque tem reuniões, vou te dar um exemplo, tem reuniões que a pessoa foi tão seca, mas tão seca comigo, mesmo eu sendo bem gentil e tudo, e falando que é muito importante abrir a câmera, ela falou que não queria, eu nem apresentei o negócio para a pessoa, porque eu não quero ter uma pessoa assim no meu negócio. Então, ela não está disponível. Uma coisa é ela ter um bebê lá, uma mulher com um bebê no colo, de repente o bebê está chorando muito. E eu acalmo essa mulher, por exemplo, eu falo, olha, não tem problema, eu também hoje não estou maquiada, eu também sou tia, eu sei que tem um bebê correndo para um lado e para o outro, fica tranquila que está só nós duas aqui, pode abrir a câmera. Ela vai e abre. Por exemplo, tem muitas mulheres muito vaidosas, que às vezes não colocou a peruca, não fez a maquiagem, e aí tu fala, tá tudo bem, tá só nós. Ou seja, acalma essa pessoa, né? Então, o teu papel é solucionar problemas, é gerar soluções. Então, seja sempre essa pessoa geradora de soluções, que as pessoas vão gostar de trabalhar com você, tá? Então, aqui tem alguns exemplos para ti. Então, essa saudação já começa com essa quebra de gelo. A quebra de gelo não é já chegar falando, abre a tua câmera, tá? Não, fala com a pessoa antes de gerar já as tuas condições, tá? Então, primeiro interage. Se ela não quis abrir a câmera, interage um pouquinho mais, depois fala, você pode abrir a câmera para a gente poder gerar, vai ser um prazer te conhecer e tudo. Entenderam? Entenderam até aqui, né? Saudação mais quebra-gelo. Isso não demora, eu estou explicando aqui para vocês, mas é para demorar um minutinho. Ou às vezes isso aqui você faz em 10 segundos. Uma saudação com o quebra-gelo. Na verdade, eu acho que eu falo em 7 segundos. Olá, tudo bem, Arminda? Olha, minha mãe disse que eu não posso falar com desconhecidos, hein? Então, por isso, faço questão de te ver. Abre a tua câmera, entende? Então, ou seja, você fala em segundos. Não te pegou nem um minuto ainda. E aí tu já quebrou o gelo e já tá ali conversando com a pessoa. Ok? Maravilha. Fase 2. Mini introdução.
Repetam comigo. Mini introdução. Você só vai falar, não é introdução da Incruises, só falar o que vai rolar ali, o que que vai acontecer, para a pessoa não ficar numa expectativa que aquilo ali vai durar 2 horas. Quem aqui já tá vendo? Alguém que já falou logo assim, olha, só tenho X minutos. Olha, não tenho muito tempo. Porque já é aquela reunião que a pessoa está acostumada que alguém vai vender algo para ela. No teu quebra-gelo, logo em seguida, você já fala para ela, olha, nossa reunião vai demorar X tempo, ou não fala nem demorar, nossa reunião vai ter a duração de mais ou menos um tempinho X, vai ser algo muito mais para a gente interagir e se conectar. E eu vou te passar aqui um vídeo, um slide daqui a pouquinho, mas aí já pula para outra fase, né? Mas aí já vou te falar da próxima fase. Isso aqui é só uma mini introdução, uma frase que você fala para que você já prepare a pessoa. Se você viu que a pessoa está lá toda assim, jogada no sofá, toda mal sentada, aí você já pega e fala essa frase também. Você tem como pegar um papel e uma caneta? Tem um papel e uma caneta aí? O meu patrocinador sempre fala isso. Tem um papel e uma caneta aí, né? Então, olha, nós vamos falar aqui, falar brevemente, né? Não falei, vamos, vai durar X tempo, para não dizer também que você está correndo, né? Você consegue abrir a câmera antes de introduzir sobre o projeto, a plataforma. Ou seja, não é uma introdução do que você vai falar da Incruz, mas sim você introduzir a reunião, que vai rolar ali, o que que vai acontecer, tá? E quando a pessoa pergunta, mas primeiro que no convite você já falou mais ou menos do que é a plataforma, ou o projeto, ou você de repente chamou a pessoa para uma reunião e não introduziu o que que era. É você falar, olha, antes de introduzir sobre o nosso projeto, ou sobre a plataforma, ou sobre o nosso business, ou sobre o app, olha essa frase aqui é bem importante. Quando você for falar do negócio, nessa minha introdução, nunca fale assim, o meu negócio. Fala, nosso negócio. Começa a fazer isso e a tua cabeça e a cabeça da pessoa vai trabalhar de forma diferente dentro daquela reunião. Nossa, e a pessoa tira a conclusão se ela já está se incluindo ou se você nunca está sozinho. Você começou o seu negócio agora, mas você não está sozinho aqui na Increase. Você tem a mim, tem o sistema educativo, tem o teu upline, tem a pessoa que dá aqui mentorias. Então, fica de boa. Você não está sozinho. Então, mude a palavra meu negócio para nosso negócio. E vai fazer diferença para você. Ok? Nice. Deixa eu olhar aqui o chat. Muito bem. Passa. Foi? Agora, pergunta de conexão. Quem já percebeu que surtiu mais efeito uma reunião de apresentação de negócios? Você investiu mais tempo conversando com a pessoa do que apresentando o negócio? Não adianta. Muitas vezes, até para o próprio cliente, eu acredito que sempre é muito a venda direta. A gente vende o clube, né? Mas até para o cliente fechar contigo, é mais conexão com ele ter gostado de você, não só do produto. Então, lembra-te, é muito crucial, antes de começar a passar os slides e tudo, gerar essa conexão pessoal. Pessoal com a pessoa. Pessoal com a vida dela, com o que ela quer. E por isso que você vai também estar de papel e caneta. É óbvio que tu não vai apresentar para a pessoa, tu não tem que anotar o nome dela no teu bloco de notas. Maria Arminda, né? Arminda de X lugar, né? Falei hoje, dia 10 de março, com a Arminda. Aí tu põe lá algumas perguntas interessantes que a Arminda foi te contando, porque é aqui que você já foi, quebrou o gelo, fez uma mini introdução para ela do que vai ser falado, e agora você vai fazer a tua pergunta que tu quer saber sobre a vida dela, é óbvio, né? Aí tem gente que me pergunta, Mari, tu primeiro conta a tua história de poder ou pergunta sobre a pessoa? Boa parte das vezes eu pergunto antes e depois para falar a minha história de poder, porque ao ouvir primeiro, eu vou saber o que contar melhor da minha história de poder, ok? Claro, se a pessoa estiver muito ali retraído, conta uma coisa ou outra, olha, tô aqui no Brasil e tudo, e sou assim, assado, mas primeiro conta bem básico, só para ela poder se soltar um pouco mais com você, mas se ela estiver mais de boa respondendo para ti, faça primeiro as perguntas para essa pessoa, para ela se apresentar melhor para você e depois você se apresenta, ok? Então, o que que eu normalmente pergunto para as pessoas numa conversa de interação, numa reunião individual ou em grupo, né? Eu pergunto, me conta mais sobre você. Qual a sua atual atividade hoje? Arminda, o que é que você faz? Né? Com que você trabalha? O que você mais gostaria de melhorar na sua vida hoje em dia? Essa pergunta é incrível. Sabe por que essa pergunta é incrível?
Porque tu já sabe onde vai ser a dor da pessoa com essa pergunta aqui. Falar assim, Eliana, o que você gostaria de melhorar? Se pudesse melhorar algo na sua vida, o que é que você melhoraria hoje? A Kelly vai falar exatamente o que mais dói nela. Se é a qualidade de vida, se é o dinheiro, se é tempo, seja o que for, né? Então, essa frase aqui é uma das que eu mais gosto de fazer, normalmente numa reunião. Depois que ela já me disse o que ela faz, aí eu vejo se ela se soltou mais comigo, também faço essa pergunta, mas o que te levou a trabalhar nesse ramo? Por que que você é dentista? Por que você virou bancária? Ou por que, de fato, você tem esse trabalho de cuidador de idosos em Portugal? E a pessoa já vai te falar, é porque era a única coisa que tinha, ou eu já fazia isso, ou não sei o quê, ou vou falar de coisas do passado, que ela já foi empreendedora, mas agora faz isso, né? Ah, e eu também faço essa última aqui, que é o que te mais chamou a atenção no meu anúncio, na nossa conversa, porque eu também já vou saber se ela se interessou mais sobre viajar ou empreender. Que é óbvio, é bem legal tu saber no início se ela tá ali para saber mesmo do business, ou só uma rendinha extra, ou só de viajar de graça. Então, tem essas perguntas que selecionam um pouco do perfil nesse princípio, né? Lembra-te, você tendo essas perguntas até escritas, você vai ter domínio, não é nem comandar a conversa, é domínio da conversa. Porque o ter domínio da conversa não significa que você vai falar mais. Pelo contrário, ter domínio da conversa vai fazer com que essa pessoa se solte mais com você. E normalmente numa apresentação de negócios, não é você que fala mais, é a pessoa, ok? Então, por isso que eu estou te dizendo que isso aqui é breve, né? Para apresentar é breve. O que pode demorar mais é se essa pessoa está se soltando contigo. E se ela está se soltando contigo, tá legal também, tá? Mas a parte da informação, que é o que vai vir depois, é que você tem que ser sucinta. Assim como ter controle e domínio, perdão, domínio do que você vai perguntar e das fases, é que vai te fazer ser produtivo, ok? Estão aqui comigo? Se sim, escreva um número 2 aqui no chat. Quem está atento aí? Escreve aí. Número 2. Não, pera, número 2. Número 2, ok. Número 2. Muito bem, muito bem. Gosto assim, quando a sala está cheia e todo mundo atento. Muito bem. Nice. Pronto. Depois das perguntas, fiz ali duas, três perguntas, anotei, mas eu não escrevo um textão, gente. Eu fiz a pergunta X, eu vi que a pessoa respondeu: sou bancária, bancária. Mas não vai ser eu responder, eu sou bancária há 10 anos, assim, 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 tenho uma filha. Eu falei: bancária é mãe e trabalha no banco X, pronto. Então, anotar para que depois tu lembre, porque é muita gente que tu vai falar, graças a Deus. E aí vem a parte que depois tu fez as perguntas, ela se apresentou, tu vai contar a tua história de poder. História de poder, se você ainda não sabe contar, você vai lá no GoBody Global, tem uma formação específica só para história de poder. Se não, pede ajuda ao teu offline para escrever contigo a tua história de poder. Legal. Mas eu fiz questão de colocar aqui um pouquinho para você, história de poder se apresentar de maneira sucinta, impactante, que deixe uma visão ali, que a pessoa fale, uau, estou falando com uma empresária, estou falando com um empresário nessa reunião aqui. Entenderam? Então, história de poder tem o passado, dor, solução e visão. Então, a Arminda, que eu peguei como exemplo, vamos dizer que a Arminda me contou que ela é mãe, que ela trabalha com isso, que ela é assim, né? Eu vou contar minha história de que ela de repente migrou para Portugal, né? Então, vou falar para ela um pouquinho também que eu imigrei, que eu também não sou mãe, mas eu tenho um porquê muito grande com os meus sobrinhos, que são minha razão de viver, né? E que eu hoje também imigrei, que assim, ou seja, eu conto um pouquinho até chegar à parte que eu quero mais falar. O que é que eu faço hoje? Apresentar em Cruz já é vender você na sua história de poder. Entendam que introduzir o slide, o vídeo, já é aqui na história de poder. Você já está se vendendo, vendendo o business, vendendo a qualidade de vida, vendendo o clube de viagens. Então, é o passado, dor, solução e visão, ok? Então, para mim, a parte mais importante da história de poder é a visão. Tu pode te gaguejar no passado, na dor, na solução, mas para mim, se tu termina falando que a tua visão é poder ajudar mais mulheres, vamos dizer que a Arminda, né? Estou dando o exemplo da Arminda, mais mulheres conseguirem trabalhar a partir de casa, ter qualidade de vida, viajar o mundo, e assim a Arminda vai falar assim: isso aqui é para mim, continua, continua. Fica falando mais, Mari. É isso que tu tem que atrair na pessoa. Ok, sim. Bruno, eu tô falando muito rápido. Sim, sim. Tô falando muito rápido. Ou tá tudo bem? Ok, ok.
Pronto, vamos lá, passou. Já estamos em 33. Agora, que é a parte que tu acha que é mais importante, mas é uma parte que vai ser mais simples possível. Apresentar a informação da empresa, o plano com slide ou o plano com vídeo. Eu vou ser bem direta contigo. Se eu pudesse usar só o vídeo sempre, eu usava. Eu, na verdade, raramente pego o slide e partilho. Quem trabalha comigo em reuniões a três ou algo do tipo sabe disso, ok? Mas, se você for ter um slide, a minha dica é que você comprima ele. Ou peça o slide que a gente usa no sistema, porque se você for pegar o slide do site, ele é extenso, ele é grande. Como você está aprendendo ainda, você vai se atrapalhar muito e vai falar muito. Esse é o maior pecado de quem está aprendendo a apresentar. Por você ter a necessidade de querer saber muito quando você entrou, você acha que as pessoas precisam saber muito quando entrou. Mas a pessoa não vai gravar tudo que você está falando. O mais importante nesse momento é conexão, confiança e a base de informação, que é o que você vai passar. Então, pare de pegar um slide de 15 folhas de páginas e querer falar que o Michael Hudson tem um filho chamado Mike e que a Trust My Travel é 20 e tal, tem mais de 50 anos, ou seja, é muita informação para o primeiro momento. Deixe essas informações para o follow-up, que é daqui a 2 dias no máximo, ok? Então, não é que você não vai informar para a pessoa, é que o primeiro contato não é para ser cansativo. Se for cansativo, a pessoa já pensa o quê? É difícil, é difícil. É o que fica no cérebro da pessoa, no subconsciente dela. Isso não é para mim porque é difícil. Eu vou ter que fazer a mesma coisa que a Sueli está fazendo, que a Rosa está fazendo, me apresentando por 1 hora. Não, acho que não dá para mim, nem tenho tempo para isso. Vai passar na cabeça da pessoa isso. Entendeu? Então, não invista tempo em muitos detalhes. Seja sucinto. Se vai te ajudar a ter um slide com 4 slides, faz isso. Faz isso. E depois tu passa o slide completo para a pessoa, o vídeo depois, mas seja mais sucinto possível, e fale pouco. No princípio, eu vou te dar uma dica. Sabe como eu consegui apresentar? A primeira vez que eu apresentei foi o meu patrocinador me obrigando a apresentar, literalmente porque ele não estava com tempo disponível naquele dia. Eu digo obrigando porque ele falou assim: olha, tu marcou sem me confirmar, te vira. Se tu diz que ela não pode em outro horário, pega o slide, fala 2 ou 3 frases em cada slide. É óbvio que eu já estava fazendo isso, porque eu via ele falando muito em cada slide. Eu via ele fazendo e algumas frases eram comuns. Então, um tempo atrás, um dia atrás, já que o tempo dele era escasso, eu anotava o que ele falava em alguns slides, né? E eu fui vendo, quando foi a minha vez, eu tinha 20 dias só. Quanto tempo tu tem de Inclusive tu nunca apresentou sozinho? Eu tinha 20 dias de negócio. Com 20 dias de negócio, teve um problema que eu fui eu que falhei, né? Eu não avisei ele que era a reunião das X horas, e essa pessoa já era alguém que eu queria ter convidado muito já faz tempo. Sabe aquela pessoa que a gente acha que é mais importante que o offline, nossa? Que a gente mete na reunião e diz assim, ai, por favor, vem, porque esse aqui vai cadastrar de primeira. A gente acha que é mais importante que o tempo do nosso patrocinador, né? E era essa pessoa para mim. E ele falou assim, olha, se ele não tem outro tempo ou ela não tem outro tempo, apresenta tudo. Partilha o slide, fala 2 ou 3 frases em cada slide e vai. E fui com Deus. Eu e Deus, né? E deu certo. Não foi tão curto quanto eu estou ensinando agora, mas eu não me embaralhei tanto, não falei tanto, eu consegui gerar uma conexão, ok? Então eu fui já pensando, se eu olhava para o relógio, se eu vi que passou 1 minuto ou dois, e eu ainda estou no mesmo slide, eu já pulava o slide e deixava a outra informação. Então, eu ficava tentando acompanhar, entenderam? Então, a minha dica é comprima o seu slide e grave de 1 a 3 frases por slide, tá? Então, mas se você tem um vídeo bom do seu upline, de alguém bom na tua equipe, usa o vídeo curto dessa pessoa para uma apresentação é muito melhor, você não vai cansar tanto, vai ser mais prazeroso, porque quando acabar o vídeo, você vai estar mais entusiasmado para poder conversar e você deu tempo de você revisar as perguntas que você vai fazer quando acabar o vídeo. Eu prefiro 1000 vezes usar um vídeo, ok?
Mas no princípio, de vez em quando é bom para você aprender a apresentar sozinho, ter um slide, ok? Pois é, a Filane disse, sei bem esse sentimento. Eu apresentei com menos de 20 dias, olha, Kelly nota 10. Natan, acabou de acontecer comigo. Por exemplo, acabei de fazer isso com o Natan. Natan, te vira. Se a menina não entrar daqui a X tempo, eu não vou conseguir entrar contigo. Natan fez sozinho. Se o Natan seguiu todos esses passos, já não sei. Culpa da patrocinadora dele que não mostrou tudo, né, antes, né? Então, que sou eu a patrocinadora. Então é isso assim, gente. Plano com slide ou com vídeo. Se você está corrido ou se sente inseguro, usa o vídeo. E depois, num dia mais tranquilo, ou quando você sente que aquele prospecto é um pouco mais tranquilo, usa um slide para você treinar a sua comunicação, a sua oratória, o seu domínio da informação. Ok? Sim? Escreve o número 7 aí no chat, quem está aí atento e anotando. Ok? Eu posso passar o slide depois só para quem eu sei que estava aqui atento. Os que não estão atentos, não passem slide, não. Você é malvada. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Então, já estamos aqui no. Falta só mais um tópico, tá, gente? E aí depois, como a gente vai ter tempinho aqui, antes do próximo da apresentação com o Bruno, eu vou deixar vocês me fazerem uma ou duas perguntas. E aí chega, acabou a informação. Terminou já no slide lá da seguradora ou do valor de inscrição, né? E aí você pega e já pergunta, já para perguntas e respostas. Tu não já chega falando, ah, você quer pagar ou não? Não, você vai já para um momento da pessoa perguntar, fazer, tirar suas objeções ali. Então eu começo por onde? Essa frase eu falo há 5 anos já, né? O que você mais gostou de tudo que eu acabei de falar e eu acabei de mostrar para você? Arminda, o que que você mais gostou? O que que mais chamou a atenção? Aí a Arminda vai falar, é óbvio que eu viajar de graça. Ou ela vai falar, ah, foi poder ganhar uma renda passiva, foi isso aí. Ou, ah, o sistema educativo, aprender. Ou seja, tu já vai, na resposta da Arminda, tu já vai pegar o que é mais importante para ela. Se ela fala que é poder ganhar dinheiro, né? Já viu que a Arminda é um perfil vermelho. Ela é movida por resultados, crescer, ela quer ganhar dinheiro com a empresa. Se a Arminda disse, ah, isso é incrível, eu preciso disso para ter qualidade de vida, trabalhar de casa. Eu tenho muita gente ou mulheres que precisam disso também para poder crescer, se desenvolver. Aí tu já pega no ar. A Arminda é um perfil amarelo. Ela adora ajudar as pessoas, né? Então, vai ser uma resposta um pouco mais ou generalizada, ou uma resposta, dependendo se a pessoa está se soltando mais contigo, mais intensa, ok? Mas, e aí você deixa ela responder, e aí já deixa assim, tá, quais são as suas dúvidas com relação ao que você ouviu? Se tem alguma dúvida, ela vai lá listar um ou duas, te perguntar sobre o plano, te perguntar sobre os pontos, ah, isso aqui eu não entendi. Então ela fala assim, olha, eu não entendi quase nada. Quem já teve numa apresentação, tu falou, 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 e a pessoa diz, olha, eu não entendi quase nada. Eu já tive também uma assim, né? E aí tu já fala assim, acalma a pessoa e fala, tá bom, mas me conta, o que que não ficou claro? Aí deixa ela ir perguntar aos poucos, tá? E esse momento pode ser que dure aí 2, 3 minutos também, tá? E depois que ela esclareceu, você ainda é a pessoa dominante da reunião. Por isso que você vai já passar para a parte final. A parte final não é deixar em aberto as coisas, tem que deixar clara a sua intenção ali, o teu tempo também é valioso, tá? Então, a pergunta de fecho, onde você quer chegar? Tem gente que se perde muito numa apresentação e fez tudo, mas não fez isso aqui. Tu jogou teu dinheiro, teu tempo no lixo. Consequentemente, teu dinheiro também tua internet da tua casa, tua energia, teu computador. Se você não chegar nessa fase aqui, você não está fazendo as coisas certas, ok? Então, as perguntas de fecho são as perguntas que vão direcionar o interesse, se ela tem ou não dinheiro, se realmente fez sentido para ela ou não, qual é a objeção final dela, que mesmo você ter respondido algumas coisas, você vai sentir a insegurança dela nesse momento com as perguntas que você vai fazer. Tem várias perguntas, inclusive em vários materiais. Também acredito que, não sei se é no Manual do Network ou um outro manual que o João também tem, que dá exemplo de perguntas como essa. Mas eu soltei aqui como acho que eu uso normalmente, né? Quem trabalha comigo sabe que eu faço essa e muitos dos meus líderes já duplicaram, de primeira, né? Essa do 0 a 10, eu faço essa pergunta. Se você pudesse, Arminda, a Arminda tirou dúvidas e tudo comigo, tá? Eu falei assim, Arminda, posso te fazer duas perguntas? Eu peço autorização dela. Ela falou, claro.
Então, tenho duas perguntas para te fazer. Posso fazer? Ela já fica assim, né? Esperando. Então, se você fosse dar nota de 0 a 10, Arminda, o teu real interesse na Incruzes até aqui, depois de tudo que eu te mostrei, das dúvidas que você tirou, em que a nota 5, nem começa pelo zero, hein? Ela tem que me dar de 5 para cima. Atenção, eu falo que nota 5 é estar razoavelmente interessada, nota 8 é estar interessado e nota 10 é estar realmente interessado. Vou repetir, hein? Nota 5 é ter um interesse pela Incruz. Nota 8. Tá, vocês estão vendo que eu não dei espaço para ela dizer que não tem interesse? Porque eu comecei já com 5 para frente. Né? Nota 5 é dizer que tem um razoável interesse pela Incruz. Nota 8 e é de 0 para cima. Tu tem que terminar no 10 para ela gravar a última informação. Ok? Nota 8 ter interesse. E nota 10 até realmente eu tenho interesse nisso aqui. Ok? A maioria me dá de 8 para cima. Anotaram? Aí a pessoa respondeu. E eu nem faço muita pergunta depois disso. Ou seja, não continuo essa pergunta, já passo para outra, né? Nessa mesma ideia de nota, que eu quero agora saber, óbvio, sobre money, cash, se isso é real para ela ou não, se é algo muito longe da realidade dela financeiramente. Para você não ir a uma pergunta evasiva, que é fazer o quê? Perguntar, você tem dinheiro ou não? Por exemplo, né? Deixa eu só ligar a luz aqui, que já tô deixando de ver vocês. Espera aí. Nice. Pronto. Então, ao invés de você pegar a pergunta evasiva, que às vezes não é tão legal você perguntar, tem dinheiro para pagar? Tu tem 595 para pagar? Ou tu tem só 295? Você faz essa pergunta de 0 a 10 com relação à sua disponibilidade financeira, Arminda, em que 5 é ter metade desse valor, eu já falo logo assim, metade desse valor, 8 é ter mais ou menos, nota 10 é ter, você até tem, só seria uma questão de tomar decisão. Não fala que ela tem que pagar agora. Eu falo assim, nota 10 é dizer que tem interesse, né, que tem um valor, teria, não seria algo de outro mundo, é para tu saber que qual é a condição financeira dessa pessoa nesse real momento, né? Deixa ela te responder. Se ela te deu nota 8, tu já sabe que talvez dinheiro não seja um problema, né? Talvez ela tenha que só esperar receber daqui a 1 ou 2 dias. Nota 10, ela vai dizer assim, nota 10, isso quer dizer que ela tem um cartão, tem fundos, não é dinheiro de outro mundo para ela, e você já sabe que isso aqui não vai ser uma objeção. Ela diz nota 5, ela vai estar um pouquinho capenga financeiramente, mas a gente sabe que talvez você também que entrou na Inclusive não tinha dinheiro sobrando, a maioria que está aqui, levanta a mão, que não tinha dinheiro sobrando quando iniciou na Inclusive, que não tinha dinheiro, a maioria, né? Então, tá tudo bem também se ela falar nota 5. Não descarta esse prospecto, tá? Então, ela respondeu isso, eu anotei. Essas daqui são as mais importantes de ser anotadas, né? Qual foi a nota que ela deu no final? E segundo, terceiro já, né? Essas daqui seriam para ela já pensar nas soluções do que fazer daqui para frente, sobre se ela disse nota 5 ou 8, ela entender que sim requer um esforço para o que ela vai investir aqui, né? Que é o quê? Quanto você precisaria de ganhar para pagar o aluguel da sua casa ou para que a Inclusive de fato suprisse aquela dor que ela disse no início. Ela falou assim, vamos dizer que a dor dela era uma dor financeira, que não consegue pagar a faculdade do filho, ou apertou financeiramente, o trabalho do marido não dá muito para ela, ou de repente, ou é um homem que não consegue ainda suprir tudo que. Enfim, nessa pergunta aqui você já vai saber sobre consciência da pessoa, né? Então, quanto você precisaria de ganhar para que a Inclusive já gerasse um conforto para você? Aí a pessoa pode dizer, se eu conseguisse já pagar meu aluguel, US$ 300, 300, 200, 400, 1.000, né? E aí tu já vê a pessoa. E aí tu já responde talvez para ela também, né? Eu já faria outra pergunta além dessa. Faria uma pergunta assim: quanto tempo você está disposto a investir para ganhar esses US$ 300? Ou já pode ser essa pergunta por follow-up, mas aqui tu já fez a pergunta: quanto você precisaria de ganhar? E tu anota que ela disse 1.000, né? 300, 200, 2.000, tá? E aqui a pergunta para a próxima. Aqui você não precisa investir mais tempo para querer fazer a pessoa cadastrar ali na hora. Eu já cadastrei pessoas na primeira reunião? Já. Pessoas saíram dali pagando? Já. Porque eu senti que aquele momento era para isso.
Mas mais saudável é quando você marca o follow-up e faz as coisas acontecerem de maneira prudente para a pessoa não se arrepender e pedir reembolso amanhã, ok? Que é, já deixa a pergunta lá. Qual é o melhor horário para voltarmos a falar, a falar na quarta-feira? Por exemplo, daqui a 2 dias no máximo. Eu não deixo uma semana depois, nunca. Se a pessoa me foge para uma semana, eu já falo que eu não tenho mais tempo para ela. A não ser que ela me dê uma desculpa muito grande, muito assim, uma justificativa muito grande para ela não ter tempo essa semana para mim. Então, puxa para o quanto antes, mas que não seja, até se for no dia seguinte, pode já meter para o dia seguinte. E assim, ela já faz, já a minha importância, já fala a importância para ela do material que ela vai assistir, mas o ideal é sempre 2 dias depois, ok? Se for no início ou no meio do mês, se for no fechamento do mês, tem que ser no dia. Olha, falou de manhã, de noite me dá a resposta, né? Marca falou de noite com o tema pilar. Pronto. Então, entenderam aqui, gente? Entenderam? Sim, sim. Então, como eu disse para vocês, vou revisar aqui o primeiro slide para vocês anotarem lá bonitinho se alguém perdeu, tá? Cadê? Tá aqui todo o passo a passo que eu acredito que é importante. Alguém percebeu que faltou alguma? Tá tudo certo? Faltou alguma aqui? Bora ver quem vai ser o primeiro. Hum? Faltou? O que que faltou? Visa Mastercard. Sim, a pergunta de fecho, né? Qual é a tua forma de pagamento? Visa ou Mastercard? Eu também faço essa pergunta, né? Tá, mas faltou tópico 4, porque esse tópico 4 ele tá ali intencionalmente perdido, colocado ali no meio, não como uma fase, mas como uma necessidade de você entender que você precisa ser um bom ouvinte e menos falador. Um bom ouvinte e menos falador, ok? Bom ouvido não é só um ouvido que está fingindo que não tá, que tá ali só ouvindo a pessoa. Bom ouvinte é saber observar bem. Lado bom, se você é uma pessoa introvertida, mais retraída, ou se acha que não fala tão bem e tudo, fica tranquilo, essa era eu. Mas uma coisa que eu admito que hoje eu sou boa é observar bem as pessoas. Então, converta isso em uma qualidade, ok? Observe as pessoas, não fazendo com que você ainda consiga analisar quanto tempo você tem, olhar para a pessoa realmente, se olhar nos olhos da pessoa e ainda notar. Então, quando você conseguir ter esse controle das coisas muito rápido, pegar e não as coisas, tá bom? Estou trabalhando isso em mim, ouvir e observar, falar menos. Exato, exatamente, exatamente. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aí no chat, porque aqui eu já finalizo com vocês, já deixando para vocês o que eu disse que é muito importante numa história de poder, sair sempre impactando, deixando a visão do que tu vai fazer na vida das pessoas. Se naquela reunião a pessoa já diz logo assim para você, não é para mim, não faz sentido nenhum. Isso é uma pirâmide. E não é alguém que esteja aberto. Eu já tive reuniões assim que a pessoa foi super áspera, super áspera. Pessoas que já me xingaram, pessoas que já, sabe, aquele dia que não é o dia da pessoa e ela acaba descontando em você, mas eu saio dali tão bem posturada na mesma, porque eu sei o meu propósito, a minha visão. Até para aquelas pessoas que me deram um não, eu fiz questão de deixar a minha visão para ela. Muito obrigada pelo teu tempo, Fulano. Foi um prazer te conhecer. Desejo que dê tudo certo na sua vida e que você possa, de repente, quem sabe a gente se vê por aí, já que o meu propósito é impactar a vida de 1.000 famílias, vai ser um prazer, de repente, abençoar a vida de alguém próximo a você. Você já deixa isso com respeito, mas com autoridade, que você não estava ali para pedir alguma coisa para a pessoa. Você tem um propósito, você tem uma meta. Você é alguém, você é um empresário. Você não está ali para vender-se para alguém, você está ali para poder dar oportunidade, ok? Então, deixa eu ler aqui o chat. Faltando ali 10 minutinhos. Mari, onde encontro o livro Quebra-Gelo? Acho que o Quebra-Gelo está dentro do GoBoard. Se não tiver lá, a gente tem um link de disponibilidade que... Acho que está no GoBoard, não tá, João? Não sei se está lá, mas eu acho que está no GoBoard o Quebra-Gelo. Então, se você não tem acesso ao GoBoard, peça aí. Tá dentro do site, dentro do nosso canal, né? Tem lá login e senha. Então, o livro Quebra-Gelo está disponível dentro do nosso site para ler. Assim como o Escola de Negócios, GoPro, Quebra-Gelo está lá, tá?
Eu nunca mais ouvi meus líderes falando de pirâmide. Nossa abordagem conta muito, aprendi bastante o funcionamento da luz. Que bom, Kelane, exatamente. Ela aperfeiçoou o convite e quando chegou na reunião não teve mais essa objeção de pirâmide. Isso é excelente, ok? Então, parabéns a todo mundo que ficou aqui até o final. Espero que eu tenha conseguido agregar valor hoje no teu dia, no teu mês. Esse mês tem sido muito incrível. Eu quero terminar essa formação passando uma informação para vocês muito importante. Restam apenas, na verdade, eu posso estar equivocada, mas acredito que restam apenas 10 ingressos para a nossa offline Alba Romero, do nosso super evento de Valência. Eu vou atravessar o oceano para estar lá. Para quem ficava falando assim, a Mariana só vai em todos os eventos porque mora em Portugal. Agora engole. Eu estou atravessando o oceano, pagando uma passagem caríssima para ir do Brasil para o evento de Valência. E vocês que estão na Europa não compraram ingresso, pelo amor de Deus, gente. Ah, porque tu ganha X com a Incruz. Esse mês a passagem vai doer no meu bolso, que eu nem te digo. Eu nem te digo, já reclamei 5 vezes pro meu upline, pro João. Falando, ai, tá cara a passagem. Mas graças a Deus ele não deixa eu ficar pensando que não é uma opção eu não ir, né? Então, existe apenas 10 ingressos. Né? O João também tem, quem é da equipe da descendência do João Reis, e você é da minha equipe, fale comigo. Mas se você é da descendência do João, fale com ele. A Alba tem 10 ingressos, o João tem o pack de ingressos dele, então já acredito eu que essa semana já esgota. Eu terminando essa formação aqui, vou falar com alguns sócios meus. Se você ainda não comprou, compre, Natan, compre o teu ingresso, Keliana, todo mundo que está aqui da minha equipe, Kelane, né? Lene, quero te ver no evento, né? Todo mundo que está aqui também, Zita, Sueli, deveria também ir ao evento, Londa, como eu gostaria de te ver nesse evento linda, maravilhosa, né? Então vai ser um prazer, todo mundo da nossa equipe, de todos. Eu sei, o pessoal da Espanha nem falo com eles, porque eles são muito melhores que a gente nos eventos, né? A equipe do Davi, do Guilherme, sempre estão em todos os eventos, dando aula para a gente em promover eventos, estar nos eventos. Então, eu sei que todos já estão com o ingresso comprado, mas se existe algum sócio aqui que ainda não comprou, Oscar, quero te ver no evento também. Compra logo o ingresso da tua mulher e do teu. Vai ser um prazer ver vocês lá. Muito, muito. Os eventos mudam as pessoas, muda a tua percepção. Eu sou fruto dos eventos. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso, né? Então, vocês precisam estar lá. E esse não vai ser um evento qualquer, vai ser o maior evento feito. Escuta só, isso não é uma frase de marketing, só para te convencer aí. Realmente é o maior evento da Incruises feito em qualquer lugar, praticamente, né? Então, vai ser um evento em Valência, dia 12 e 13 de abril, um sábado e domingo. O ingresso já está incluso os 2 dias. Conecta com o teu upline, descobre quem quer dividir Airbnb, hotel, para tu diminuir os custos possíveis para tu ir, mas faz o possível e o impossível para você estar. Se você quer que esse ano 2025 seja o melhor ano da tua vida até aqui, porque você começa esse semestre, você precisa, de repente, teu negócio não está indo bem. Como não está indo bem, você diz que não vai no evento porque vai estar investindo um dinheiro que às vezes nem tem. Só que não é assim que funciona a ordem dos fatores. Você precisa do evento para fazer com que o negócio ande bem, porque às vezes nem você está bem. Sabe por que eu vou no evento? Porque eu sei que eu preciso estar. Eu preciso ouvir tanta gente que eu já escuto há 5 anos, mas de repente uma frase do Antônio Martinez, do Jorge, das novas diretoras que eu estou vendo um monte de mulher batendo patamar, que eu já quero ouvi-las todas, todas, né? E eu sei que eu preciso estar ali. Eu, não estou nem falando de ti, meu sócio, de ti, meu crossline. Eu, Mariana, preciso estar lá. Então, faça o seu melhor para também estar lá o quanto antes, garanta o seu ingresso. E, infelizmente, a gente não vai poder fazer nada se você não tiver ingresso. E vai ser muito triste. De caso você tomar a decisão daqui a um dia ou dois, querer ir e não ter ingresso. Então, compre seu ingresso, garanta e já faça a pesquisa do voo. Quem quiser ajuda, também dou dicas aí para você. E vai ser um prazer te ver lá. Ok? Esteja atento às novidades da Incruises. Nós temos 2 promoções acontecendo esse mês, então eu já te falo uma, que quem faz a cada 2 cadastros de sócio-membro que você faz, você ganha um voucher de um upgrade de 95. Ou seja, se a Rosa registra 2 sócios-membros, próximo, ou seja, quem for, seja alguém que é membro, ela quer dar de presente ou vender o voucher, seja como for, para alguém fazer o upgrade para sócio. Já teve essa promoção no passado, essa bombou, e eu também ganhei da última vez, né? Então temos aí
um super presente da Inclusive para te ajudar a fechar 3, 4, 5 cadastros diretos esse mês. Isso é bem legal, né? Então, um beijo para vocês. Bruno, muito obrigada pela ajuda aqui. Larissa também, no suporte de todos os nossos grupos. Agora vamos ter uma super apresentação de negócio. Quem estiver aqui na língua portuguesa, no caso, nós não vamos ter tradução para espanhol. Essa apresentação que vai ter agora e vai ser partilhada no GoBoard, vai ser em português, tá? Então, fique atento, a gente se vê e continue. Essa mesma sala ou vai ser outra, Lari? É a mesma, João? Alguém sabe ou não? Alguém sabe se é o mesmo link ou não? Para senão, assim, já aviso para ninguém sair da sala. Já fica na sala agregando para somar. Lari, Bruno, alguém sabe? Larissa, cadê tu, Lari? Esse que tá no meu WhatsApp. Tá me escrevendo aqui, peraí. É a mesma sala ou não? Tá. Tem. Ok. Eu vou confirmar aqui a informação. É dessa que eu tô falando, Lari. É a mesma. Outra sala. É outra sala, gente. Então, quer do Mercado de Língua Portuguesa, da descendência do João, ou não só, a gente vai partilhar no GoBoard o link também para quem quiser entrar. Ok? Um beijo, boa semana e feliz super mês de março para vocês. Tchau, tchau.